Quinta-feira, 26 de março, esse é o Ciência no Bar, de volta, trazendo coronavírus com a professora Gislaine Fongaro, do Laboratório de Virologia Aplicada da UFSC. Explica o que é o vírus, como ele se propaga e o que fazer. Meu nome é Pablo, não fuja na quarentena, esse é o Ciência no Bar. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, a indicação que a gente recebeu aqui, o professor Aguinaldo e o professor Zanetti, Carlos Zanetti, me indicaram, e eu agradeço bastante a eles, né, por a gente é colega aqui no departamento. Então, eu vou mostrar para a galera aqui, né? Então, quando a gente fala de vírus, a gente pensa, né, em um micro-organismo, em algo que se espalha facilmente, né? É muito interessante o que a galera pensa sobre vírus e o que estamos pensando nos últimos tempos sobre vírus. Então, a minha formação na área de virologia, ela ela é mais voltada para a área ambiental, e a virologia ambiental, ela abrange a saúde única, que é a saúde humana, animal, de uma forma que as coisas se conectem, né? E a gente vê essa conexão nas zoonoses, nas doenças, né, passadas tanto de humanos a animais, animais humanos, ou só sendo de animais para humanos, como o caso de corona. E a virologia, ela é muito transversal, porque os vírus, eles foram elegantemente, no sentido, né, bonito para um virologista falar, mas eles foram se adaptando, né? E eles são considerados entidades bem-sucedidas. Apesar de não serem considerados seres vivos, eles são considerados entidades biológicas bem-sucedidas. E por quê? Porque eles vão evoluindo ao par que o seu parasita, que o seu hospedeiro, né, vai evoluindo. Então, essa corrida do parasita e do hospedeiro. O vírus correndo, né, a gente corre também como hospedeiro para se defender. E isso é algo normal em toda a ecologia. Né? Então, qual é a função biológica dos vírus? Controlar populações. Isso parece uma coisa bastante dura de se falar, né? Mas a função biológica deles é basicamente essa. E eu gosto de mostrar um pouco da estrutura do vírus, né? Existem vários tipos. O pessoal conhece bastante esse tipo aqui, ó, né? Que é um vírus que a gente estuda lá no ensino médio, que a gente vê, parece que todos os vírus são assim. Parece uma nave espacial, hein? Exato, né? Que são os bacteriófagos. Mas o coronavírus, por exemplo, né? Ele tem um formato parecido com esse modelo aqui que está na minha mão, tá? E ele tem uma surpresa aqui dentro, as suas proteínas, né, que formam o seu capsídeo. Então, o vírus, ele é formado por essa membrana que nós chamamos de envelope viral.
E é justamente nesse envelope viral, deixa eu mostrar aqui mais perto no Zoom também para aparecer, que eu estou com o Insta no celular e no computador o Zoom. Deixa eu mostrar aqui. Então, essa estrutura viral faz com que o vírus tenha esse seu recobrimento, né? Que é essa membrana, esse envelope. E é justamente nesse envelope, tá, que nós temos as proteínas que eu chamo de GPS do vírus, né? O vírus ele vai se localizar, achar a sua célula a partir dessas proteínas de recobrimento aqui. Então, dentre as proteínas, nós temos a proteína S, tá? Que essa é uma glicoproteína spike, por isso que ela é chamada de S, e a mutação, chamada de mutação do novo coronavírus, é uma modificação nessa proteína, né? Então, se a gente abrir esse vírus, ele tem esse envelope, que é o que é degradado quando a gente passa o álcool, ou quando a gente lava a mão com água e sabão, né? E aí, esse vírus, ele se abre, né? Então, a gente tem aqui dentro dele, protegido num capsídeo, o material genético do vírus, né? Então, se a gente conseguir abrir esse capsídeo, a gente vê o material genético viral. Explicando isso, tá? Eu gosto já de falar sempre sobre isso. Quando a gente vai fazer lá os testes de laboratório, a gente olha para esse material genético, na maioria das vezes. Então, muitas vezes, essa estrutura, ela já está corrompida, né? Ela já está... não está mais estável. Então, o vírus perde a infecciosidade, como se ele perdesse essa capinha. Quando ele perder essa capinha, ele não entra mais numa célula, ele não causa mais uma infecção, tá? Mas se a gente buscar o material genético dele ainda, a gente vai encontrar. Então, muitas vezes, nós temos muitas positividades por causa disso também, tá? Então, como são os testes? Os testes em pacientes, você encontra esse material genético, significa que o vírus esteve ali e que, com certeza, ele ainda está ali na sua forma íntegra e infecciosa. Nas superfícies, é importante a gente ter um pouquinho assim mais de sensibilidade para olhar para os testes, porque se eu achar só o material genético do vírus, não significa que ele está ali ainda capaz de causar uma infecção. Então, na maioria dos artigos, eles buscam esse material genético, mas alguns buscam essa infecciosidade. Então, quando se busca essa estrutura viral toda, o que a gente tem é um número bem inferior, né, de 15 horas, né? A gente tem normalmente aí de 15 a 20 minutos de estabilidade da partícula viral em superfícies lisas, né? Então, isso muda, né? Muda de acordo com a partícula viral. Então, isso se tratando de um coronavírus, por exemplo, tá? Que é um vírus que tem esse envelopinho. Alguns vírus não têm esse envelope, são os vírus não envelopados, e aí são os que são mais resistentes em ambientes, né? Por incrível que pareça, ao menos é mais nesse caso. Não ter essa capinha deixa ele mais estável nos ambientes. Então, o coronavírus, por sorte, né? Ele é um vírus gripe, né? O vírus dos influenza são assim, e eles não têm essa camadinha, então eles são mais instáveis no ambiente, tá? Muito bem. Gislaine, muito obrigado por fazer essa pequena já introdução. Fantástico, né? Eu acho que a gente está precisando realmente de informações agora. Já tem aqui até uma pergunta em relação a essa questão do vírus em si, né? O quanto tempo que ele, digamos assim, sobrevive em superfícies. Acho que isso é uma pergunta, com certeza, né? Não tá aí na cabeça de todo mundo. Muito interessante. Acho que já dá para fazer algumas reflexões sobre o que você falou. Eu só queria dar uma orientação para o pessoal. Primeiramente,
muito obrigado por todas e todos que estão aqui participando. A gente está testando esse modelo. Desculpa se algumas coisas não estiverem bem. Tá? Fiquem à vontade também para dar opinião depois. E é o seguinte, basicamente esse é o Ciência no Bar. Tradicionalmente a gente faz num bar, certo? Só que agora, como a gente está nesse momento de quarentena, então, outra coisa, como que vai funcionar? Né? Acho que a professora Gislaine já fez uma ótima introdução aqui sobre o tema. A gente agora vai abrir para algumas perguntas. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. A gente vai selecionar tanto no Zoom, a gente tem aqui o chat do Zoom, e também aqui na live do Instagram. Gislaine, você quer complementar mais alguma coisa? Mais alguma informação antes da gente ir para as perguntas? Ou a gente já pode começar? Vamos bater papo, né, gente? Que é para isso que a gente veio aqui. Bom, eu acho que eu já vou partir para a primeira pergunta aqui. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu lembro que eu recebi um post, né, no Instagram, não, desculpa, no WhatsApp, com uma lista de materiais, né, superfície e quanto tempo o vírus durava nessas superfícies. Me chamou a atenção que materiais como madeira, ferro, enfim, duravam muitos dias. Inclusive falaram que tinha que fechar as academias porque ficava no ferro. Eu queria saber um pouco mais, você podia falar um pouco mais sobre isso, na questão de segurança mesmo para a gente, né? O que a gente deve considerar aí de tempo e como é que esse vírus realmente sobrevive? Então, essa é a pergunta, né, que vai em direção àquela explicação do qual o método que estamos utilizando para buscar o vírus, né? Então, o método utilizado na maioria dos estudos é esse, que busca o genoma do vírus, né? Então, quando isso acontece, muitas vezes a gente superestima a sobrevivência, entre aspas, né? A gente chama de estabilidade da partícula viral, porque o genoma fica muito mais tempo ali do que a partícula íntegra, como eu mostrei para vocês, né? Então, a gente acaba encontrando um vestígio de que o vírus esteve ali. Mas a infecciosidade em si é o que seria um determinante para fazer uma análise de risco de infecção, né? Para ter uma noção melhor de qual seria um risco de infecção e de contaminação. Esses trabalhos acabam jogando para muito menos, né, a sobrevivência desses patógenos, desses vírus, como o nCoV, no ambiente. Quanto mais porosa for a superfície, mais fácil o vírus sobrevive nessa porosidade, porque ele se protege ali. Quanto mais lisa for a superfície, menos tempo ele vai ficar ali. Mas, com certeza, a higienização dessas áreas com água, sabão, com etanol 70% é super importante, né, para diminuir esse risco, tá? Perfeito. Então, bom, bacana. Eu acho que é isso. A gente tem que manter uma coisa. Tem uma reflexão, inclusive, da minha mãe. Esse dia ela pegou um avião, ela foi de luva, né? E aí ela ficou impressionada quando ela chegou em casa, como que a luva dela tava suja, né? Suja. E ela tentou evitar e tocar em tudo. Ela falou: nossa, no final das contas, na verdade, nós somos porquinhos. Onde a gente passa, a nossa mão está suja naturalmente. Por isso a importância de estar higienizando com frequência, né? Até puxando esse assunto, né? A gente vê bastante gente de luva. E às vezes a pessoa, por estar de luva, ela vai acumulando, porque a mão você fica lavando. E a luva, muitas vezes, você não lava, né? Então, você fica com isso, você vai acumulando coisas. Então, a sua mão não vai entrar em contato, mas a sua luva vai ficar potencialmente muito mais suja do que sua mão ficaria, porque a gente tem muitas enzimas na nossa pele que acabam diminuindo a estabilidade de um vírus, por exemplo. Então, a eficiência maior é sim a lavagem de mãos e a utilização de de álcool 70%. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, eu acho que eu já vou puxar meio que duas perguntas, tá? Supondo que eu tenho os sintomas, né? Alguns sintomas, mesmo que eu não vá fazer o teste, né? Para evitar também, às vezes eu estou bem, enfim, tem alguns sintomas, consigo me recuperar, digamos, em casa, né? Quantos dias eu teria que esperar até encontrar uma pessoa,
certo? Para mim não contaminar essa pessoa. Será que no outro dia que parou a dor de cabeça eu já posso, ou a dor de cabeça, ou a febre, eu já posso encontrar com as pessoas? Quando que eu posso finalmente encontrar com minha família? E o segundo se eu posso pegar outra vez. Eu posso pegar mais de uma vez? Tá, então vamos por partes, né? Esse vírus, o SARS-CoV, né? 2019, ele é um vírus do tipo 2, que é classificado como um coronavírus que nós já tínhamos, né? Causador de SARS. E ele tem essa mesma classificação, pertence à família Coronaviridae, à subfamília Beta-Coronaviridae, e ele tem um comportamento bem similar, né? Pelo que tudo indica, o comportamento dele é 99% parecido com os demais coronavírus da subfamília Beta-Coronaviridae. Então, ele seria um vírus que fica sem, né, a viremia total e o tempo de excreção desse vírus, ou o tempo que você fica jogando ele para o ambiente, cerca de, principalmente entre os primeiros 6 a 10 dias da infecção. Você pode ainda ficar expelindo partículas virais que estão ali no organismo por mais ou menos 20 dias. Então, um tempo ideal seria esse recolhimento mesmo de 30 a 40 dias, né, de isolamento de um paciente positivo para não ter risco de passar para outra pessoa. Mas é isso, se adota cerca de 20 a 30 dias, tá? 20 a 30 dias. Tá bom, e a relação, assim, eu posso pegar outra vez? Então, como o comportamento dele é bem parecido com os demais, provavelmente não, né? Uma vez que você se infecta, isso conferiria a imunidade, né? Você vai gerar anticorpos, então vai ficar imune àquele tipo viral. Mas a gente não tem caso ainda comprovado de reinfecção pelo novo coronavírus. E como ele tem uma estrutura muito, muito similar com os outros vírus já conhecidos da família Coronaviridae, subfamília Beta-Coronaviridae, possivelmente eu não posso dizer toda certeza, porque a gente não conhece a biologia total desse vírus, né? Por ele ser novo. Mas raramente alguns estudos, né, têm mostrado isso e a pessoa vai adquirir, sim, imunidade. Então, reinfecção é uma coisa bem pouco provável. Os modelos, né, essas previsões e tal, né, eu entendi que não é muito a sua área, isso aqui é só falar sobre isso, às vezes indicar pessoas que têm mais propriedade para falar sobre isso. Assim, quando a gente fala em previsão, a gente precisa entender um pouco de epidemiologia. E a epidemiologia, ela é calculada, né? É uma tendência de acordo com o que a gente tem de uma linha de tendência de crescimento, né, e de casos que vão ocorrendo naturalmente aí, né, quando se entra em contato com os vírus. Então, essas previsões, elas são baseadas nessas estatísticas, mas a gente sabe que depende muito da resposta do hospedeiro. Ou seja, nós, quando nos contaminamos, estamos respondendo positivamente àquilo, e essa curva vai sendo cada vez mais achatada, e é por isso que a gente está recolhido, né, para ter esse achatamento da curva, não ter grandes picos de infecção ao mesmo tempo. E aí isso vai nos dar uma média, né, de tempo e de uma previsão de infectados ao longo do tempo. Então, depende muito dessa população exposta, condição, saúde da população exposta, aglomeração dessa população, espaciamento, né? Então, o quanto a gente está espalhado territorialmente falando, toda essa parte também de estarmos em países, né, com temperaturas mais altas, né, os países tropicais, a gente tem essa benéfice, né, que os nossos invernos não são rigorosos, então os vírus acabam tendo uma atenuação
com isso, porque eles vão morrendo, né, mais facilmente. E então toda essa logística, vamos dizer assim, faz com que tenhamos aí uma previsão melhor do que países frios, por exemplo, né? Os europeus, por exemplo. Mas é expectado que para cada um contaminado, a gente tenha cerca de 4,8 contaminados também, tá? Uma coisa que é importante ser falada é que nem sempre a contaminação leva a uma doença. Você pode se contaminar e não desenvolver quadro, né, de Covid, que essa é a diferença. O nCoV é o vírus, Covid é a doença causada pelo vírus. Então, Covid positivo é muito menor do que infectados por coronavírus, né? Então, por nCoV nesse caso. Então, isso é uma coisa bem interessante e é importante falarmos. Então, a saúde da população é algo bem importante. Esse cuidado que a gente está tendo, né, de nos recolhermos para evitar aglomeração é bem importante, tá? Eu acho que tem uma pergunta também que fizeram aqui pelo Zoom. Eu acho que também ela está relacionada com uma outra pergunta do Instagram, em relação a como é que é a contaminação, como se propaga. É um vírus que se propaga pelo ar? Como é que é? São as gotículas de água? Como é que esse vírus se propaga, né? A gente tem que se preocupar. De que forma? Então, esse vírus, ele é um vírus que é aerosolizado com facilidade. Então, a propagação principal dele é contato de pessoas, assim, né? Com as gotículas e com as gotículas de saliva, com essa aerosolização. E também com aquilo que vai para o ambiente, então, pela via respiratória, né? Então, a contaminação, ela acontece dessa forma, basicamente. Né, por essa via respiratória. Mas precisa ter contato com a partícula viral, né? Uhum. Uma pergunta também, essa questão eu não sei se é a genética do vírus, né? Que o vírus que chegou aqui no Brasil agora, ele não necessariamente ele é o mesmo daquele da China, né? Mas o que isso implica, digamos assim, em termos de vacina, em termos de remédio, essa mutação? Está tendo mutação ou não? E o que isso implica nas nossas tomadas de... Isso é bem importante da gente conversar, né? Até depois a gente vai retomar isso quando conectar no Instagram de novo. Os vírus de RNA, que é o caso desse vírus, que ele tem um tipo de material genético chamado de RNA, que é ácido ribonucleico, eles são vírus que eles têm uma taxa de mutação muito alta. Então, não que essa mutação implique em aumentar a infecciosidade do vírus, mas quando ele passa num hospedeiro, quando ele causa uma infecção, ele já pode levar à mutação. Então, é expectado que a cada ciclo replicativo do vírus, cerca de 6 a 12 mutações aconteçam. E não que essas mutações, elas signifiquem, tá? Maior infecciosidade da partícula viral, tá? Então, não necessariamente o vírus que está aqui, ele é diferente, tem algumas mutações, sim, mas a gente não considera ele infectivamente diferente do que os demais coronavírus do tipo 2019. É necessário fazer um estudo depois que a gente tiver todas essas, né, a maior parte dessas cepas isoladas, fazer um estudo para que a gente reconheça e consiga conhecer melhor como esses vírus eles foram se comportando ao longo do tempo, tá? E isso tem muito a ver com o tipo de pessoas que eles foram infectando, né? São pessoas com uma imunidade mais debilitada, né? Que é onde eles têm mais sucesso, infelizmente. Então, tem toda
tem todo esse raciocínio, tá? Então, se a gente fazer um sequenciamento para conhecer o genoma do vírus, ele é diferente, ele já tem coisas diferentes, mas não que isso implique em ter uma infecciosidade, um ciclo replicativo diferente. Álcool e sabão, fora isso que podemos usar, água sanitária, né? O que é necessário aí para, digamos assim, para romper aquela capa, né, do vírus que você comentou? A gente tem vários tipos de sanitizantes, tá? Mas o que é mais eficiente é o sabão. O sabão, ele tem efeito residual. Então, além de você limpar na hora, ele ainda fica um residual ali na mão, tá? Então, isso faz com que você tenha uma prevenção também. O álcool é instantâneo. Você usou ele, mas se você encostou em algo contaminado, você se recontamina. Então, vamos usar hipoclorito, água sanitária? Não é uma... Para superfícies, tá? Tudo bem da gente usar. Você vai inviabilizar a partícula viral? Vai sim, tá? Mas no que diz respeito à pele, no que diz respeito a mãos, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro que água e sabão, gente, funciona super bem, tá? Então não tem o porquê a gente ficar pensando em outras coisas alternativas para passar em pele. Para desinfetar, né? Usar hipoclorito, ele também tem efeito nesse envelope do vírus. O sabão caseiro, o sabão barra, né? Ele tem um efeito muito parecido com o detergente em si. O detergente, ele permeia melhor, né? Porque ele tem você não passa ele só numa área. Você vai ter essa passagem e vai ter um acesso maior à superfície das mãos, enfim. Mas a base de atuação do detergente e do sabão barra, no caso do vírus, tá? Então, no que vai atingir lá o vírus, basicamente tem uma atuação muito parecida lá na partícula viral, naquela capinha que eu falei para vocês no envelope do vírus, tá? Uhum. Hoje eu vou puxar uma aqui, em relação ao que a gente conhece hoje, né? Um amigo, também pesquisador, o Bernardo Flores, ele pegou e falou para mim que esses dias ele deu um artigo científico, ou mandaram, né, um artigo da Science falando sobre a gripe espanhola naquela época, 100 anos atrás, né? E parece que a conclusão Sim. do artigo era que eles não sabiam o que era, não sabiam de onde vinha, não sabiam para onde vai, não sabiam nada. E era um artigo que foi publicado na Science daquela época, porque, enfim, foi o que se tinha para, de alguma forma, conhecer a doença, né? Aquela pandemia que teve. A pergunta que eu faço, 100 anos depois, o que a gente realmente sabe sobre isso em relação a 100 anos atrás? O que a ciência tem para prover para a sociedade? Bem, nós tivemos grandes saltos, né? Se a gente falar só em metodologias, por exemplo, para detecção, para conhecer um patógeno, conhecer, né, um agente causador de uma doença, conhecer melhor sobre o seu comportamento. A gente tem mais ferramentas, muitas ferramentas que evoluíram, porque a gente tem ciência atuando. Então, a ciência, ela te abre caminhos. Então, hoje nós conseguimos mais rapidamente identificar, por exemplo, qual é o agente causador de determinada doença, né? Conseguimos isolar esse agente causador da doença, estudá-lo, levar isso para o laboratório, estudar o comportamento, para que vocês tenham para que nós, né, tenhamos todas essas informações de que medicamento funcionaria, que tipo de comportamento tem, qual a estabilidade, né? Fica lá infeccioso por muito tempo. Uhum. Qual é a biologia, né? A replicação desse vírus. Uhum. Então, a ciência hoje, ela nos dá muitas respostas por causa das ferramentas que foram a gente teve um salto de ferramentas basicamente voltadas para
para parte de genética mesmo, isso faz com que a gente tenha muito mais conhecimento, com uma capacidade muito maior de se conhecer, né, e tomar providências com maior rapidez. Então, não tem nem como comparar o fato de a resposta, né, de decisões com o que nós tínhamos há 100 anos atrás de conhecimento científico. Então, né, vamos pensar, microscopia eletrônica, sequenciamentos genéticos, toda a parte de biologia molecular relacionado, diagnósticos, qualidade hospitalar, velocidade em resposta, né? Diagnósticos em 2, 3 horas, é possível. Então, essas respostas, elas são bem importantes, elas só são importantes, estão acessíveis, né? Em função do desenvolvimento científico. Muito bem. Então, tá aí a necessidade de estarmos preparados, né? Com o recurso humano preparado, cientificamente falando, para enfrentamento dessas surpresas, né? Desses momentos indesejados. Entendi. E em relação aos métodos de você detectar se a pessoa foi infectada ou não, quais são os métodos? Ele é pela detecção do anticorpo no sangue? Como é que é feito? O método padrão ouro, nesse momento, é a reação, né, PCR, que é a reação cadeia da polimerase, que é uma reação que se faz para buscar lá o genoma que está no vírus. Então, a gente vai, basicamente, né, ter esse material biológico do paciente. A partir disso, se faz uma extração de material genético. Com esse material genético, se faz uma amplificação e, se tiver positivo ali, a gente vai ver essa positividade acontecendo. Tá? Então, basicamente, esse é o teste padrão ouro hoje. Existem outros? Sim, os testes rápidos, como os baseados em anticorpo. Né? Existem testes baseados em antígeno, que é buscando o vírus, que não é o caso do nCoV. Né? A gente não busca o vírus, e sim a gente busca o anticorpo gerado pela infecção viral. Perfeito. Tá? Então, basicamente é isso. Mas o que a gente faz hoje, está fazendo hoje, né? O que a Fiocruz de Manguinhos, por exemplo, está produzindo de kits para detecção do vírus, é basicamente, né, tudo baseado na amplificação do genoma viral. Perfeito. Ótimo. Ok. E, bom, para as pessoas, os perfis de risco, né? Está se falando bastante de pessoas mais idosas, né? Mas também já está vendo casos aí de pessoas mais jovens, também, inclusive óbitos. E aí tem uma pergunta aqui em relação a esse tal de perfil, né? Se eu tenho bronquite, alguma já um histórico de doenças relacionadas ao pulmão, né? Tem mais chance de ter só os sintomas leves ou ser assintomático? Sim. Ou pode até chegar num cenário mais pessimista? O pessoal está perguntando aqui, né? Asma, bronquite, né? Toda pessoa que tem problemas respiratórios, ela tende a ter uma regeneração ali naquele tecido mais lenta. Então, isso é bem importante relatar, né? Fumantes, por exemplo, têm um retardo na regeneração dos tecidos, né? Respiratórios. Então, o vírus, quando ele entra na célula, o destino daquela célula é morrer. Se não morrer porque o vírus matou ela, vai morrer porque o próprio sistema imune matou ela, né? Então, essas células vão morrendo e elas precisam se proliferar novamente para novamente fazer, né, refazer esse emaranhado celular tecidual. Então, o que acontece é que é claro que uma pessoa que tem problemas respiratórios graves, né, podem sim ter sintomas mais, né, com menos brandos do que se espera. Mas os casos de morte que vocês estão comentando aqui, né, a gente tem assim,
da população saudável, né? Que tem pouquíssimas doenças, pouquíssimas morbidades. 0,8% aproximadamente, né? Desenvolvem uma doença mais, um Covid mais agressivo, tá? População com fatores mórbidos, né? População de risco, 14, 18 a 30% a gente tem de desenvolver doença, né? O quadro mais grave. E dessa população, cerca de 4% acaba em óbito, né? Mas pensando na população, né, de risco, de alto risco. Então, pensem que é uma briga, é o vírus brigando com a célula o tempo todo. Então, o que vai acontecer? Se a célula tem uma capacidade de regeneração melhor, ela vence esse combate, né? O tecido vai vencendo esse combate. No caso de pacientes, né, mais idosos, tudo complica mais. Então, por isso que essa população é a população que precisa respeitar muito, né, esse isolamento. Eu vi aqui que alguém perguntou, só puxando, alguém perguntou sobre crianças, né? Por que crianças não desenvolvem ou desenvolvem um quadro muito brando, né? O vírus, ele tem uma especificidade maior por células são células coniformes, né? São células mais especializadas do sistema respiratório. E em crianças, esses receptores celulares, eles são menos especializados. Então, o vírus ele não tem um bom tropismo, né, em crianças. Então, é por isso que a gente tem pouquíssimos casos, né, de SARS, mesmo considerando os coronavírus que a gente já conhecia, antes mesmo antes mesmo, né, de ter o nCoV 2019, já se sabia que 50% das crianças desenvolvem imunidade para coronavírus, mas que um percentual bem baixo desenvolve a doença causada por coronavírus. Então, eles entram em contato, né, ficam imunes, mas não desenvolvem a doença. Entendi. O clima tropical do Brasil, ele é mais ou menos para manter o vírus, né? Como é que ele é propício para a propagação desse vírus ou não? Até vi um estudo recente falando a questão da sazonalidade, né? Parece que algumas épocas do ano são mais propícias. Então, é menos propício para o vírus se replicar nesse caso, né? Para ele entrar em pessoas, para ele sobreviver. Por quê? Porque é mais quente. Então, sendo mais quente, teoricamente, as partículas têm menos tempo e estabilidade nos ambientes. Com isso, né, a gente tem uma grande sorte de estar num país tropical e no verão. A questão climática agora que a gente está saindo do verão, né, aí para outono, já possivelmente a gente pegar meio do inverno, né, julho e agosto, dizem que ainda vai estar seguindo, né, propagando ainda por um tempo. Vai piorar a situação se for inverno, principalmente aqui no sul, Santa Catarina, onde a gente está? Então, gente, isso é uma coisa bem delicada ainda de a gente falar, né? Mas o que a gente sabe é que doenças respiratórias, elas são muito mais... tem mais sucesso, né, no inverno. Por quê? Uma das coisas é porque a nossa defesa primária, ela fica menor no frio, né? Nossas células de defesa primária, elas acabam sendo prejudicadas, vamos falar nessa língua, no inverno. Então, naturalmente, a gente tem vários resfriados, a gente acaba entrando em contato com mais patógenos respiratórios que acabam desenvolvendo doenças e isso vai se espalhando. O fato de estar aglomerado, o fato de estar fechado, confinamentos, né?
muita gente no mesmo espaço auxilia na propagação, porque é um vírus que são vírus, né, que são aerossolizados, vão para o ambiente. Então, obviamente que esse é o cenário mais interessante, vamos dizer assim, para que a doença aconteça, para que a infecção aconteça, levando, né, possivelmente a doença. Em ambientes mais abertos, diminui essa chance. Né? Conforme você está em ambientes mais abertos, a própria radiação ultravioleta natural já é um fator de inativação do vírus. Então, em ambientes abertos, pelo vento, né? Isso é muito raro de acontecer algum tipo de infecção dessa forma, tá? Então, isso é uma coisa importante para as pessoas pensarem, né? Não posso colocar meu rosto para fora da janela? Não, não é assim que a coisa acontece, tá? Esses afastamentos recomendados, né, que é o que tem na Organização Mundial da Saúde de recomendação, são para ambientes em confinamento. Então, para que as pessoas se mantenham distantes quando você está aglomerado. Então, pensar numa fila, vamos pensar em algum lugar que você está ali, uma sala de aula, por exemplo, né? Então, esses ambientes que demandam esses afastamentos. Então, eu até dou risada sempre, porque acho graça, porque ficar distante, né, de qualquer 1,5 metro. É praticamente impossível de se fazer isso, falando em família, filho, pai e filho, né, mãe e filho. Então, isso é uma coisa para a gente ter um pouquinho de parcimônia, né, ao pensar nessas medidas. Mas esse afastamento ele é bem importante. Ótimo. Ao chegar o inverno, tá? O que a gente prevê? Doenças respiratórias aumentam. Então, doença respiratória, coronavírus, naturalmente tem mais sucesso. Corona já conhecido já tem mais sucesso no inverno. Vai ser diferente com esse corona? Provavelmente não vai ser diferente com esse corona. Então, existem alguns estudos que eles vão na direção de a exposição gradual, né, com segurança, de pessoas que não são de grupo de risco, vai gerando, ao passar do tempo, uma atenuação do vírus. Ele vai ficando menos responsivo porque ele vai entrando em contato com células mais saudáveis. Tá? Então, naturalmente, essa reexposição vai fazer com que a população saudável vá ganhando, né, com o tempo essa imunidade e que com isso você não tenha grandes quantidades de vírus espalhados por aí. Momento esse que a população de risco pode voltar. Então, existem alguns estudos apontando para esse direcionamento. Posso dizer para vocês o que, eu acho isso, eu acho aquilo? Não, os estudos estão apontando para esse direcionamento. Em algum momento a gente vai precisar voltar, isso é fato, né? Mas isso a gente precisa tomar essas decisões com bastante cuidado, né, para que a gente consiga ter sucesso nesse achatamento, né, que a gente vem conversando das infecções, para que a gente não tenha grandes picos de infecções. Perfeito. Tá? Como você está se alimentando, o que você indica se essa questão da imunidade ela faz sentido ou não? É bem interessante falar que a imunidade tem tudo a ver com boa alimentação e bom sono. Né? Se a gente tem imunologista aí na nossa conversa, né, o pessoal pode se manifestar melhor. Esses reparos durante o sono é bem importante. Manter essa boa alimentação é bem importante. Então, a gente já sabe, o aumento de vitamina C tem a ver com a diminuição, né, de receptores mais ativos de alguns tipos de vírus respiratórios. B12 tem a ver com isso, né? Então, conforme você tem melhores condições também nutricionais, né, isso diminui a probabilidade de todas as doenças, inclusive as doenças virais.
né? Nesse caso, essas respiratórias. Então, é algo que vai mais ou menos no mesmo caminho, né? E como eu estou me alimentando, é difícil falar sobre isso, né? Duas perguntas. Como é que você está comprando coisas? Foi uma pergunta que ela vai ao supermercado, não vai, pede em casa, não vai. E como você está se alimentando? Às vezes você pode até compartilhar uma receita sua aqui com a gente. Na minha casa, a gente está indo para o supermercado, né, com uma frequência bem menor, é claro, centralizando o que a gente precisa, vai lá, compra, né, e tenta comer mais em casa. Bastante fruta, verdura, normal, né? E a alimentação normal do nosso dia a dia, assim. Mas tentando se expor menos, mas sempre que necessário indo ao supermercado, né? Fazendo essas compras normais. E de receitas, não tenho nenhuma receita específica, assim. Nada que nada de uma receita. O negócio é receita de mãe agora, né? Comer bem, comer, descansar, né? E ter toda essa vida saudável que é o necessário para evitar qualquer tipo de doença. Exato. E falando, bom, nos sintomas aqui, tem um pessoal que está querendo perguntar, né? Eu estou sentindo dor de garganta, não estou, tal, o que eu faço, tal. Acho que cada caso é um caso, né, muito específico. Eu também, particularmente, há 3 semanas atrás, eu também tive, não sei o que era, né, algo nesse sentido. Eu acho que é difícil a gente julgar cada um. O que eu vi é o seguinte, tem inclusive artigos científicos de novos ferramentas digitais de fazer pré-diagnóstico, né? Até vi o Estado, aqui em Santa Catarina, alguns, acho que outras iniciativas estão lançando aplicativos que você vai respondendo perguntas, até mesmo no WhatsApp, você vai respondendo perguntas, e ele vai te redirecionando e te monitorando para saber, ó, esse é o momento de entrar em contato com um profissional, esse é o momento de tomar tal e tal precaução, né? Você recomenda alguma ferramenta ou você tem alguma recomendação em relação aos sintomas? Quais que são os mais típicos? Algumas ferramentas disponíveis, né, no estado mesmo de Santa Catarina, o próprio estado, a Prefeitura de Florianópolis disponibilizou também, né, que as pessoas podem se conectar e receber esse atendimento, inclusive nas suas residências, evitando essas aglomerações. A busca, né, por essas informações, o pessoal acaba ficando... acaba sendo bastante psicossomático também, muitas vezes, porque antes a gente não iria levar tão a sério uma dor de cabeça, uma dor de garganta, e agora as pessoas estão bastante assustadas, então naturalmente acaba se tendo mais curiosidade e acaba se ficando, né? Sempre se pensa se não estou contaminado, né? Sempre vem a pergunta. Então, basicamente, é isso, de entrar nessas ferramentas. No estado de Santa Catarina tem funcionado bem, as pessoas entram, elas fazem um checklist, né, do que elas estão sentindo, e elas são direcionadas para uma linha ou para outra linha de atendimento, são orientadas a procurar ou não uma UPA, sempre evitando aglomerações, por exemplo, já procurar o hospital, né, primeiro ter esse pré-atendimento, e muitas vezes esses atendimentos estão sendo domésticos também, e isso é bastante importante. Perfeito. É isso aí, a gente usando, né, as ferramentas, a internet da melhor maneira possível, né? Bom, uma pergunta aí que não quer calar, né? Hidroxicloroquina. Eu, particularmente, recebi uma mensagem há 5 dias atrás, falando que era salvação, que todo mundo estava curado, que Deus era brasileiro e tal. Enfim. E eu queria saber, assim, tem algumas coisas que são meio complicadas em relação a esse medicamento, é promissor, mas qual é a sua percepção? Funciona, não funciona? O que isso vai trazer e vai afetar nossas vidas aí nos próximos meses e semanas? Esse medicamento, né, ele é um medicamento que ele já é utilizado e é utilizado para doenças autoimunes, né, pacientes com doenças autoimunes, antimalárico, mas é importante lembrar, né, como que é a história, né, se descobriu agora que tinha uma atividade antiviral, um potencial virucida,
Não, na verdade, em 2004, né, a gente teve um artigo de um grupo chinês, inclusive, que desenvolveu um teste fazendo um estudo utilizando coronavírus, né? Coronavírus causador de SARS, o coronavírus tipo 2 normal. E eles fizeram um estudo de bancada, né? Utilizando cultura celular e o vírus, e viram que era promissor, né? O uso desse fármaco como um possível antiviral. Ele é considerado um antiviral de amplo espectro, então que acaba atendendo vários, né? Tendo uma diminuição, reduzindo a proliferação de vários tipos de vírus, inclusive de SARS, SARS-CoV do tipo 2. Então, com isso, nesse momento, né, se faz esse teste, tem essa publicação, e essa publicação, ela vem em função do surto que teve de coronavírus em 2003. Então, que inspira, né, esse grupo a fazer de acabar estudando esse fármaco. E agora se retoma isso, porque é o que está na literatura. Então, a importância, mais uma vez, né, chama uma importância, mais uma vez, da ciência de base, da ciência aplicada e dessa ciência básica para que a gente consiga ter caminhos em determinados momentos. Perfeito. Então, atualmente, tá, 100 pacientes na China foram testados, tá, com esse fármaco. Nós tivemos a gente tem mais de 23 trials, de 23 testes em andamento no mundo todo, inclusive no Brasil, para utilização. Em alguns lugares, né, já está liberado o uso para o tratamento de pacientes COVID, então que desenvolveram a doença, né, pelo novo coronavírus. Sim. Tem seus prós e seus contras. Todo medicamento tem seus prós e seus contras, né? Então, basicamente, as pessoas perguntam, mas como é que funciona, né? Como é que funciona? Basicamente, o que acontece é o aumento do pH celular, intracelular, quando se toma o medicamento, e o vírus acaba sendo prejudicado, porque num pH muito alto, um potencial hidrogênico muito alto, o vírus não consegue ter sua replicação normal. Então, isso é algo interessante, né? Porque reduz a proliferação de vírus. Acaba sendo tóxico? Muitas vezes, sim, para a célula isso é tóxico, né? Uma outra coisa que é interessante, né, de falar também é que acaba as quinases, né, que são enzimas que fazem parte desse ciclo, elas também são interrompidas, e com isso a gente tem uma ação, uma interferência naquelas proteínas que eu falei para vocês da partícula viral, né, que vai dando a forma depois no envelope do vírus e tal. Essas proteínas que fazem parte da estrutura do vírus acabam não sendo formadas com sucesso. E aí, né, perde a capacidade também infecciosa. Ainda tem uma terceira informação importante, que é como a célula fica menos receptiva ao vírus na presença do fármaco, por causa de glicosilação dos receptores do vírus. Então, a célula fica menos permissiva, né, à entrada do vírus. Aí tem especulações, né, gente? Poderia utilizar, então, como uma precaução para não pegar o vírus? Né? Ensaios in vitro mostram que, teoricamente, pode-se estudar isso, mas a gente não tem essa resposta. Ainda é suficiente. Ainda porque também demora, né? Tem que ter os testes, tem todo o protocolo, né? De os efeitos colaterais, né? Até isso chegar no mercado. Isso, o que é bom, tá? O que é bom, para deixar claro também, é que por se tratar de um fármaco, ou seja, algo que já está aí na prateleira de uma farmácia, não necessita se passar por todos os testes, né, pré-clínicos novamente. Então, eu vi que tem farmacêutico aí conectado também, né? O pessoal entende super bem disso.
E então isso faz com que você tenha um reposicionamento desses fármacos. Tá? Isso até a minha colega aqui de laboratório, a professora Isabela, ela tem trabalhado assim, com isso e tem nos contado bastante sobre isso, né? Sobre o reposicionamento de algo que já se tem teste. Então, tu evita um retrabalho, né? Tu reposiciona algo que já se conhece. Antes era conhecido para antimalárico, então se conhece agora como antiviral, por exemplo, tá? Beleza, bom, super importante essa informação. Tem várias perguntas agora que estão surgindo também muito bacanas. Só que aqui no Zoom, infelizmente, a gente está terminando. A gente vai ter, acho que, mais uns 3, 4 minutos. Eu queria, pelo menos no Zoom, dar a oportunidade de a gente fechar com uma pergunta. Ontem, eu li aqui na Academia Brasileira de Ciências, né, o presidente da ABC, Luiz Davidovich, né, ele fez um pronunciamento: graças à ciência conhecemos o agente causador, graças à ciência provavelmente entrou na cadeia de infecção entre seres humanos, sabemos como diagnosticar de forma precisa quem será infectado, quem está infectado, conhecemos as formas de contágio, conhecemos estratégias que impedem a sua transmissão na população, que tiveram sucesso de implementação em outros países como Coreia do Sul, Japão, Singapura e Hong Kong. A minha pergunta é: o que está sendo feito hoje pela ciência no Brasil? E já puxando também para aquele pronunciamento, aquela portaria, número 34, de 9 de março de 2020 da CAPES, eu gostaria de saber como que isso impactou vocês que estão no front da ciência para ajudar a gente a achar uma solução para esse problema. O que está acontecendo com vocês diante dessa portaria? Então, a gente fala em ciência e esquece que ciência é feita por gente, né? Então, para que ciência aconteça, é preciso ter recurso humano, tá? Não tem ciência feita sem recurso humano sendo formado. Então, as coisas não conversam. No momento que a gente fala que precisa da ciência, mas a gente tem menos investimento ou não tem um maior investimento em ciência, tá? Sobre a portaria, não houve cortes desta vez, né? O que houve foi reposicionamento de bolsas. O que isso implica para a gente, né? Hoje, por exemplo, o programa de biotecnologia e biociências da nossa universidade, ele acabou perdendo, tá? Um número de bolsas importante e que essas bolsas foram realocadas em outro espaço, em outro lugar, de acordo com esta portaria da CAPES, que a gente não entende direito, porque se tomaram algumas decisões, né, nesse sentido. Então, o que acontece? Ao invés de a gente aumentar o número de bolsas, se reposicionou. Minha mãe tinha um ditado: desvestir um santo para vestir o outro, né? Se a gente tem mais demanda, vamos colocar um pouco mais vamos tentar investir, né? Então, reposicionar, mas dentro das áreas ficou bem complicado, porque a gente tirou de um programa de biotecnologia, no nosso caso, para colocar em outro. Mas talvez esse programa que recebeu precisasse, mas nós também precisávamos. Então, isso é uma coisa bem complicada. Se vocês não precisam nessa hora... É isso aí, galera. Esse foi o Ciência no Bar. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente aí embaixo, ou siga a gente aí no canal ou no Instagram, @Ciência no Bar. Semana que vem tem mais Ciência no Bar. Não fuja da quarentena. Uma confusão aqui agora de tecnologia. O pessoal tá falando aí que cientista não manja de Instagram porque só usa R. Tá vendo?